Olá, comunidade da TV 247. Olá, comunidade do Entrevista. Eu sou Andréa Truz e hoje eu estou aqui com Rinaldo Cláudio Guimarães. Ele é gerente administrativo e de metodologia da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, uma entidade que congrega as APACs do Brasil, assessora as APACs do exterior, mantém a unidade de propósito das associações e orienta, assiste, fiscaliza e zela pelo fiel cumprimento da metodologia, onde atua como colaborador desde 2011. Lembrando que a nossa live hoje nós vamos falar sobre assistência aos condenados numa sociedade punitivista. Eu peço a todos, vocês estão vendo que essa gravação, essa é uma live gravada, então né, não tem como vocês enviarem mandar chats, né, porque a gente não tem como ler, mas eu peço a todos que já estiverem aqui para compartilhar essa live, esse assunto vai ser bem importante, deixar um like, se inscrever no nosso canal e, se possível, deixar um Pix aqui na chave pix@brasil247.com.br, e aí sim, eu vou trazer o Rinaldo para conversar com a gente. Rinaldo, bom, seja bem-vindo, né? Eu vou passar e já te perguntar, né, o que são as APACs? Como vai? André, prazer estar falando com você. Um abraço para todos aqueles que também estarão nos acompanhando, né, estão nos acompanhando. Eu gostaria de dizer que é uma alegria muito grande cada vez que eu sou convidado para falar das APACs. E eu creio que no final deste nosso bate-papo vocês vão entender por quê. Bom, as APACs, elas nasceram, eu quero deixar bem claro que elas nasceram a partir de um jornalista e advogado, Dr. Mário Ottoboni, na cidade de São José dos Campos, São Paulo, no ano de 1972. Neste ano, um grupo de 14 pessoas, liderado pelo Dr. Mário Ottoboni, resolveram, sim, fazer algo a mais para aquelas pessoas que se encontravam encarceradas. Um grupo de apoio a essas pessoas, a esses cidadãos que cometeram seus erros e estavam ali pagando por esses erros, mas que realmente se encontravam numa situação de esquecimento social, que basicamente é o que nós podemos observar dentro das nossas prisões, não só no Brasil, mas no mundo todo. Em 1972, surgiu, então, a APAC, esse grupo de amigos que se denominavam como sendo Amando o Próximo, Amarás a Cristo. Uma obra que nasceu em um berço católico, mas que hoje é uma obra, espiritualmente falando, ecumênica. 2 anos depois, em 1974, esse grupo de pessoas que, de boa vontade, que realmente estavam fazendo algo inovador dentro da prisão de São José dos Campos, ou então conhecido Presídio Humaitá, eles então perceberam, em uma reunião, junto com o juiz da comarca, que precisavam ter uma identidade jurídica, eles precisavam ter vez e voz perante o Estado, perante a própria sociedade. E em 1974, usando a mesma sigla, surgiu a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. O mais interessante disso tudo é que foi em meio ao caos prisional da época, ocorrido no Presídio Humaitá, que realmente brotou o que se tem como APAC hoje. E, basicamente, em meados de 1975, a APAC, esse presídio Humaitá, passou a ser administrado tão somente pelos próprios presos que ali estavam em cumprimento de pena, com apoio, o aporte, a coordenação daquele grupo de voluntários que assim se intitulavam APAC. O diferencial da APAC, aos olhos da sociedade, é que é um presídio, e é um presídio sem polícia. É um presídio onde as chaves das celas, as chaves do portão de acesso à rua, ficam todas sob a guarda dos próprios presos, dos próprios condenados, que na metodologia APAC
são conhecidos como recuperandos. Então, nós temos um presídio diferenciado, nós temos o que hoje pode ser considerado uma alternativa viável para o problema do sistema penitenciário brasileiro, e onde o mundo todo tem focado olhares para o que está acontecendo aqui. Rinaldo, eu vou até te colocar, exatamente, desculpa te cortar, mas eu vou até te colocar uma questão, porque é de extrema importância, e você fala isso no começo da sua fala, inclusive, né, a nossa própria live, né, a gente fala assistência aos condenados, não é num sistema que é punitivista, né? A gente tem essa característica, não é, de pensar numa sociedade, pior, né, uma sociedade que é punitivista, uma sociedade que um pouquinho antes da gente começar aqui a nossa gravação, nós falávamos, né, o papel da escravidão na formação dessa sociedade, de compreender a violência, né, como um método de aprendizagem, um castigo, né, e aí você traz essa, né, você vai me falar um pouco dessa metodologia, assim, mas eu queria que você me colocasse como é que vocês veem essa relação, não é? Porque como é que você recupera? Porque é isso, eu acho que independente, né, da pessoa que está aprisionada, eu acho que o Estado tem que garantir o direito da recuperação, não é isso? Isso mesmo, é isso mesmo, André. A nossa lei de execução penal, a Lei 7.210, 1984, ela tem dois princípios. O princípio da punição, punitivo, mas também o princípio da recuperação. E os dois têm que caminhar juntos. Não dá para ter somente uma punição. O que ocorre, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é pensar que aprisionar uma pessoa e dar a ela um caráter totalmente punitivo durante o período de sua condenação, que isso irá resolver o problema. Não, não, não. A prova disso é que nós temos no Brasil hoje praticamente 800 mil pessoas reclusas, condenadas, sejam elas presas em prisões penitenciárias ou até mesmo em cumprimento das prisões domiciliar. Então, isso não resolve. Nós temos, são milhões, mais de 10 milhões de pessoas no mundo inteiro em cumprimento de pena. O Brasil conta hoje com mais de 200 mil pessoas, milhões de pessoas, né? Milhões de habitantes, mas se nós não atentarmos para esse problema, que é o problema social, e quando eu falo problema social, eu quero deixar bem claro, para toda a sociedade, não é um problema do Estado propriamente dito, enquanto instituição governamental. Quando eu falo que é um problema de responsabilidade social, é um problema do Estado, mas é um problema seu e meu, é da Andréia, é nosso. Isso é um problema de toda a sociedade. Então, nós precisamos entender que é preciso punir, é preciso sancionar aquele que errou, sim. Mas, enquanto ele está nesse processo de cumprimento desta punição, é preciso, então, trabalhar a sua reinserção social. E aqui, quando se fala em reinserção social, André, na questão prisional, é muito interessante, porque 95% da população prisional brasileira, quiçá do mundo todo, são pessoas de baixa renda ou de renda nenhuma. Então, reinserir socialmente, aquele que talvez nunca foi inserido, eu acho que é realmente tentar algo que não se pode condizer com o passado. Aquele que nunca foi inserido não pode ser reinserido, ou melhor, temos que inseri-lo. E a prisão, e aqui eu quero retomar a PAC ela tem feito esse papel de cumprimento da lei. Me lembra que o juiz da comarca de Itaúna, aqui em Minas, onde eu me encontro, onde a sede da FEBAC se encontra, na época, o doutor Paulo Antônio de Carvalho, quando ele dizia que é muito triste ser referência no Brasil e no mundo por cumprir a lei, sendo que a lei é um dever de cumprimento de todo e qualquer cidadão, de toda e qualquer organização, né? Não é só um dever do Estado enquanto instituição governamental. A PAC, então, ela tem trabalhado nesse princípio basilar da lei. A pessoa está presa, recolhida, é uma punição, mas ali dentro ela está sendo trabalhada para que, quando ela retornar, ela possa retornar como cidadão. O que a sociedade quer propriamente? E aqui eu queria abrir um parêntese para todos os meios de comunicação do Brasil e para todos os agentes políticos,
brasileiros, desde a esfera municipal até a esfera federal da União, nós precisamos entender que o nosso país, o nosso querido Brasil, ele é também conhecido por ser um povo realmente carismático. E nós não podemos deixar com que isso se acabe por realmente nós tratarmos as nossas pessoas, os nossos cidadãos em cumprimento de pena, com verdadeiros bichos, animais. Porque acontece verdadeiramente o que nós temos visto na mídia. Pessoas que saem da prisão e saem piores do que entraram. E aí nós escolhemos o único culpado, o preso. Mas nós esquecemos que o que o doutor Mário, fundador do Método da Paz, sempre dizia, o nosso saudoso doutor Mário, atrás de um erro do preso, sempre tem um erro nosso. Um erro da sociedade. É verdade, né, Rinaldo? É verdade. É verdade. Bom, eu vou aqui só, né, para quem chegou agora, eu estou conversando vamos lá, não é, com o Rinaldo que é Rinaldo Cláudio Guimarães, gerente administrativo e de metodologia da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, né? É uma entidade que congrega as APACs, que nós estamos hoje conversando, e aí nós estamos falando como que é essa assistência, né, aos condenados numa sociedade que por si só, não é, Rinaldo? Ela é punitivista, como essa live é gravada. Eu peço a todos que, né, deixa aqui nos comentários, mas infelizmente a gente não consegue interagir com o chat. Pois é, Rinaldo, é bem importante. Eu só queria entender um pouquinho o seguinte: a partir do momento que ela toma um viés jurídico, como que ela integra as prisões, né? Isso entra através de políticas públicas também? Como isso funciona? Por favor. Ok. Como eu disse, a PAC nasceu em São Paulo, São José dos Campos, mas por uma questão, né, do Estado de São Paulo, do governo de São Paulo, basicamente no ano de 1998, a PAC São José dos Campos ela veio a fechar suas portas. Mas nós tivemos, nesse meio tempo, basicamente em 1984, onde o nosso diretor-geral da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, Dr. Valdeci Antônio Ferreira, à época ele veio para Itaúna, e aqui ele fez uma visita ao presídio de Itaúna, encontrou uma situação caótica, leu um livro do Dr. Mário Toboni, à época o livro Meu Cristo Chorou no Cárcere, e ele achou interessante e inusitado falar em um presídio sem polícia. Ele então fez contato com o Dr. Mário e foi até a PAC São José dos Campos. E de lá ele trouxe essa metodologia, onde aqui em Itaúna iniciou a primeira PAC em atividade, que é a PAC de Itaúna. E a partir daí nós começamos verdadeiramente essa parceria junto ao Estado. Minas Gerais, realmente, ela saiu à frente. À época, o governador, hoje deputado Aécio Neves, e também tínhamos como secretário de Segurança, hoje era então senador, hoje membro do Tribunal de Contas da União, né, o professor Augusto Anastasia. E o Anastasia ele esteve fazendo uma visita na PAC de Itaúna e saiu de lá realmente impressionado com o que viu. E a partir dali, então, eles resolveram criar 5 novas APACs, construir mais 5 APACs. Para que isso pudesse sair de uma ideia do coração e pudesse ganhar também a forma de uma parceria vigente, legal, reconhecida, foi introduzido em Minas Gerais uma lei de execução penal estadual, Lei 15.299, onde nesta lei foi introduzido um dispositivo jurídico que permitia celebrar parcerias entre o Estado e entidades como as APACs. Foi um dispositivo que beneficiou não só as APACs, mas qualquer entidade que, à época, se dispusesse também a fazer esse trabalho. Com isso, ganhou-se reconhecimento legal em Minas, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo. E seguindo essa vibe dos dois poderes, o Poder Judiciário, através do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na pessoa do desembargador Joaquim Alves de Andrade, que visitou a PAC de Itaúna
e depois disso visitou as outras APACs que já estavam em funcionamento. E aí, então, neste período, o Tribunal de Contas criou um projeto chamado Projeto Novos Rumos na Execução Penal, que tinha como bandeira garantir a expansão das APACs em todas as comarcas de Minas Gerais. Baseado nisso, as APACs ganharam uma propulsão que antes não se via. Se tinha muitos projetos de APACs, mas nada ainda tão consolidado, uma vez que não se tinha um amparo legal por parte do Estado. Agora, em Minas, então, a partir de 2004, os três poderes juntos davam esse amparo, esse aporte para essa associação, né, junto ao cumprimento de pena das pessoas recolhidas e condenadas. Renato, deixa eu te perguntar uma coisa, só para você, aí você já complementa. Porque acho que o primeiro problema, dentre tantos problemas que tem o sistema prisional no Brasil, eu considero, não sei, acho que o principal, a superlotação, não sei como é que você vê isso. Como é que vocês, né, entram num sistema carcerário, né, para lidar com um trabalho que tem a relação que é extremamente importante, né, que é humanizar esse detento, porque acho que o que falta também é essa humanização, quando você tem, por exemplo, uma superlotação, quer dizer, faz parte da metodologia também, faz parte dentro desse princípio, né, das APACs, lidar dentro, agora, no caso de Minas Gerais, quando já entra o judiciário, também trabalhar com essa questão da superlotação, como é que se resolve essa questão que é tão difícil? E se você quiser comentar também sobre a superlotação no Brasil, e pior, não é? Uma superlotação dentro de pelo menos no momento atual, em que a incidência, né, os cortes, por exemplo, né, na forma de averiguar torturas dentro do sistema carcerário, né, é bem complicado. Então, a gente lida com duas realidades que, por si só, são tristes demais para a gente recuperar, né, essa pessoa, porque eu acho que é isso, né? O papel também tem que ser esse, né? Eu passo para você. Sim, não, você está certíssimo. Só completando com os três poderes já unidos e dando esse aporte às APACs, o processo de expansão ocorreu de uma maneira bastante avassaladora. Nasceu em 1972, estamos em 2022, hoje completamos 50 anos de trabalho das APACs. Nós temos hoje em Minas Gerais mais de 40 APACs em pleno funcionamento, são 63 APACs em funcionamento no Brasil todo, não só em Minas Gerais, e nós temos mais de 80 APACs em implantação. E são essas APACs que nascem em meio ao que você disse, a esse caos do sistema prisional, com superlotação. E eu já tive a oportunidade, se é que pode chamar de oportunidade, de visitar vários presídios, várias penitenciárias. E o que mais me impressiona, André, é que onde o Estado não chega, a criminalidade abraça. Onde o Estado não se faz presente, a criminalidade abraça. E quando se fala Estado, estou falando aqui justamente da sociedade de um modo geral. Tá? Onde a sociedade não está presente, a criminalidade abraça. E o poder público também, né, Reinaldo, como um todo, né? O poder público, você percebe, né, onde você não tem ali, né, uma saúde, uma educação, uma possibilidade, né, de futuro, não é? É uma tristeza, mas e isso o Brasil, infelizmente, não é, tem um histórico, né, muito complicado. Desculpa, passo para você. Superlotação hoje no sistema prisional brasileiro se tornou quase que comum, né? Nós temos a capacidade muito grande de nos adaptar, uma resiliência negativa. Ah, não, superlotação em presídio, isso é normal. Isso não é normal. As pessoas estão ali basicamente depositadas. São verdadeiros depósitos de pessoas que está acontecendo no sistema brasileiro prisional. Superlotação, porque o nosso Estado, o nosso governo, vamos dizer assim, ele, de um certo modo, ele não tem a capacidade de construir presídios em tempo real ao que acontece com as prisões. Então, o que acontece no Brasil com a questão da superlotação, na minha ótica, na minha visão? Na minha visão, o Brasil prende
mas não trabalha a pessoa presa. E aí nós entramos em todo o Brasil no que é conhecido como círculo vicioso. O círculo vicioso entrou ali vamos dizer assim, um ladrão de galinha na prisão, o Estado não está presente ali dentro, como um todo. O Estado colocou, mas não deu o aporte, por várias questões, né? A partir dali, então, o crime abraça aquela pessoa. E aquele que entrou como ladrão de galinha, nessa primeira prisão, já sai como assaltante de banco e vai para a rua. Ao ir para a rua, ele foi sem nenhum preparo, sem nenhum amparo. A sociedade também não abre as portas, por várias questões até do medo, esse medo que tanto impera, esse medo que foi taxado na sociedade brasileira como um todo, principalmente porque nós temos, infelizmente, a nossa mídia noticia verdadeiramente questões de violência e tudo mais. O que não é totalmente mentira, mas é preciso dar um viés justificativo para o que está acontecendo. Exato. E qual é a parcela de responsabilidade de cada um de nós para o momento que nós vivemos. Essa pessoa, então, foi para a rua, não arrumou emprego, não se inseriu na sociedade, o crime ofereceu esse aporte e ele cometeu outro delito mais grave, um delito pior do que o primeiro que ele entrou, ele volta para o presídio com uma condenação mais alta e ali ele fica no entra e sai, no prende e solta, cada vez pior. É o que tem acontecido e é o que tem garantido a superlotação. E nas APACs? Como é esse processo? Se você for analisar, nós temos hoje o Poder Judiciário, que nos dá esse apoio. As APACs, primeiro, elas trabalham tão somente com pessoas condenadas. As APACs não trabalham com presos provisórios, aqueles que estão ainda respondendo o processo e aguardando uma possível condenação, que pode não acontecer. Então, a pessoa é condenada, aí sim, ela começa a ter o direito de pleitear uma vaga nas APACs. Nas APACs não tem superlotação. Nós temos APACs hoje com um número limite de em torno de 200 pessoas em cumprimento de pena, e cada um tem sua cama, cada um tem seu armário. Não se pode dormir no chão, no sistema prisional, só trazendo um pouco do dialeto do preso, é o que eles chamam, não se pode dormir na praia, né? Dormir no chão no dialeto do preso, dormir na praia, não. Cada um tem Mas é isso, né, Rinaldo? Como é que você corrige, não é? Como é que você corrige? Não é? Como é que você trata? Porque eu vou. Você falou, né, do preso, né, quando ele sai. Eu conheço uma pessoa que passou por isso, ficou presa, saiu, da turma que saiu com ele teve uma oportunidade de trabalho. Ele acabou, zerou, entendeu? A vida dele está maravilhosa. Então, assim, aquilo ali é um passado que zerou mesmo. Só que os companheiros que saíram com ele, todos voltaram. Então, a gente percebe que, na realidade, não o que falta mesmo é você criar mecanismos para que você insira a sociedade, quer dizer, que você prepare isso, né? Por isso que eu acho tão importante a sua presença aqui, para a gente poder falar isso mesmo, não é? Falta isso, não é? É humanizar o detento, é humanizar a prisão, não é? E como é que vocês, Rinaldo, eu fiquei com isso na cabeça, eles trabalham, dentro dessa metodologia, eles têm algum tipo de trabalho? Como é que vocês lidam com essa... Que também é importante prepará-lo, não é? E que a partir disso possa também ter algum tipo de, não sei se vocês trabalham com isso também, aí você já me conta, de inserção ao mercado de trabalho. Sim. Quando se fala que não há superlotação, cujos índices de reincidência nas APACs são bem inferiores ao sistema prisional comum, e vão dar ordem do sistema prisional comum no Brasil gira em torno de 80%, e nas APACs esse índice gira em torno de 13%. Ou seja, em cada 100 pessoas que passam por um presídio do sistema comum, cerca de 80 voltam a cometer outro delito e voltam a ser presos e até condenadas. Enquanto nas APACs, em cada 100 pessoas que cumprem pena nas APACs e ganham a liberdade, apenas 13, em média, é que, infelizmente, cometem algum outro delito. Mas com um detalhe,
Enquanto no sistema prisional comum, o retorno à prisão sempre se dá por um delito com maior gravidade, nas APACs isso é o contrário. A pessoa, de um certo modo, ficou algo plantado nela, ficou algo internalizado dentro da consciência dela. E esses 13%, essa média, quando voltam, normalmente voltam com um delito com menor gravidade. E aí a gente já começa a ver a diferença de trabalho das APACs. O princípio da APAC é reinserir ou inserir. E para isso acontecer, tem que acontecer dentro da própria APAC. Não podemos esperar tão somente a sociedade lá fora. Então, nas APACs, qual que é a rotina? Começa às 6 da manhã. 6 da manhã, eles têm um momento inicial de avisos, de orações, cada um tenta respeitando a sua crença religiosa, né? Responde uma chamada nominal, depois eles tomam café, depois já começam o período de trabalho e de estudo. E esse período ele vai até o almoço, e depois do almoço há uma continuidade. Em meio a esse período de trabalho e estudo, também é inserido nesse processo de recuperação momentos de valorização humana. E aqui um processo importante. O método APAC, ele tem 12 pilares, 12 elementos. Um dos elementos é o trabalho, outro elemento também é a valorização humana. E quando se fala de valorização humana, uma pessoa, quando é presa, André, a primeira coisa que ela perde não é só a liberdade física, mas a sua liberdade moral, a sua liberdade de gente, de ser alguém. Ela perde o nome. Ao ser presa, ela ganha um número. E esse número, basicamente, é que vai identificá-la doravante. Ao chegar na APAC, há uma inversão. Esqueça seu número, relembre o seu nome. É devolvido a ele o nome de batismo, o nome enquanto pessoa, enquanto gente, aquela pessoa que é detentora de direitos e deveres, ela renasce de novo, já a partir do nome. E aí começa todo o trabalho. Trabalhar e estudar nas APACs é obrigatório. Repito, é obrigatório. As celas são abertas às 6 horas da manhã. E aquela pessoa, aquele recuperando, que é aquela pessoa que cumpre penas APACs, chamado, aquele recuperando, ele só pode retornar para a sua cela para descansar às 22 horas. Existe uma atividade durante todo esse período. O que um trabalhador honesto faz aqui fora? Ele acorda cedo, ele sai para o trabalho, ele vai estudar, ele vai na sua vida social, religiosa, espiritual. Dentro da APAC é assim. O recuperando acorda cedo, ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai ter momentos da sua vida espiritual. Então, o que acontece conosco aqui fora, nós procuramos fazer com que aconteça com eles lá dentro. Aí começa um novo habitat de cidadão, para que ele possa chegar aqui fora e não se deparar com um mundo totalmente desconhecido para ele. Perfeito. E vocês têm, para esse preso, que quando ele cumpre, né, a sua pena, as APACs, elas têm algum tipo de auxílio para a saída, né, nesse momento que ele sai da prisão, Rinaldo? Sim, além do Estado, do governo, né, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, nós temos outros grandes parceiros, várias ONGs que também são parceiros nossos. Então, nós temos aqui em Minas o Instituto Minas pela Paz, nós temos a Fundação AVSE, que é uma fundação que é garantida pela União Europeia, nós temos a Prison Fellowship International, que é um órgão consultivo da ONU para assuntos prisionais, penitenciários. E todos esses 3 parceiros agregados a outros, SENAC, a Fundação Pitares, enfim, são tantos parceiros, nós conseguimos, sim, estar fazendo uma inserção profissional com muitos recuperantes quando ganham a liberdade, né? Então, assim, é um trabalho que começa dentro dos muros das APACs,
mas que não para ali dentro, ele se estende aqui fora. Porque, como eu já disse, quero repetir mais uma vez, a sociedade ela quer ver um cidadão que sai da prisão e que volte a ser um cidadão de bem, um vizinho de bem. A dona de casa, ela quer varrer a sua porta e ao encontrar aquele vizinho que estava preso, ela quer cumprimentar, dizer, oh, que bom que você está de volta. É importante, não é, Rinaldo? E mudar essa concepção, não é, de que o sistema carcerário ele tem que apenas punir. Ele tem que trazer de volta a sociedade, que é o que você está dizendo agora, não é? Isso é de extrema importância. Eu já vou engatar aqui uma pergunta que eu fiquei com isso. Quando você fala desse preso que tem essas atividades o dia inteiro, dentro tem algum tipo, todos têm esse direito de participar das APACs? Como é que é, né? Ou tem de acordo com a periculosidade? Como é que é isso? Porque também isso pode ser uma forma de retirá-lo dessa possibilidade de recuperação, não é? Sim. Primeiro critério, vou falar dos critérios para ser inserido dentro de uma APAC. Primeiro critério é ser condenado. A APAC trabalha com condenados da justiça, presos provisórios, infelizmente, não são aceitos, de um certo modo, para cumprir penas APACs. Depois de ser condenado, ele vai entrar para uma fila e vai ser obedecido o quê? Tempo de prisão e tempo de condenação. Agora, qualquer preso condenado no país pode ir para uma APAC? De um certo modo, sim. Mas eu preciso observar. Se o crime que ele cometeu é em uma comarca onde se tem uma APAC, ou se a família daquele condenado mora em uma comarca onde se tem uma APAC. Esses critérios todos, a gente não pode esquecer de dizer que eles estão em cima de uma base, que é limite de ocupação. Então, não adianta o preso estar condenado em um presídio onde se tem a PAC, mas se não houver uma vaga disponível na PAC, ele vai ter que aguardar. Essa fila ela é controlada pelo Poder Judiciário, de modo a garantir a lisura e a transparência, principalmente jurídica, de todo condenado, quer dizer, garantir o direito para todo condenado. Não são as APACs que determinam quem vai e quem fica. Questão de tempo de condenação. Também não há um tempo de condenação definido. Só vai poder ir quem está condenado em no máximo 10 anos. Não, nós temos recuperandos com 20, com 30, com 40, com 60 anos de cumprimento de pena nas APACs. Mas eles têm que obedecer esses critérios que vão garantir a ele uma vaga, né, para cumprimento de pena. Perfeito, perfeito. E, Rinaldo, eu queria que você me falasse um pouco também como é que vocês vocês estão em Minas Gerais, e essa experiência ao redor do Brasil, como é que tem sido? Bom, realmente é uma experiência inovadora até para nós. Eu estou envolvido nesse projeto aqui na FEBAC desde 2011, mas nas APACs eu estou envolvido desde 2004. No Brasil, hoje, nós estamos ganhando um pouco mais de visibilidade, tanto é que nós temos, além de Minas Gerais, o estado do Maranhão, que é o segundo estado com o maior número de APACs, hoje já somam 8 APACs. Nós temos o estado do Paraná, que já somam 4 APACs. O estado do Rio Grande do Sul, nós temos 2 APACs. No estado do Espírito Santo, nós temos uma APAC. Até na cidade de Cachoeira de Itapemirim, terra do nosso rei Roberto Carlos, nós temos uma APAC em Rondônia e nós temos uma APAC no Rio Grande do Norte. São os estados em que nós temos APAC hoje. E temos projetos de implantação de APACs em outros estados, como Goiás, Ceará, Bahia, enfim. São estados que também estão dispostos a implantar essa metodologia. Foi fácil isso? Não. Não foi fácil. Por quê? Porque realmente a APAC ela chegou trazendo uma ideia não nova, mas inovadora. Não é nova, são 50 anos. Mas de uns 10 anos para cá, é uma ideia inovadora para uma sociedade e, como você já disse, ela foi, de um certo modo, sociedade.
ela foi preparada para encarar a questão prisional como tão somente punitiva. Então, tudo que a PAC tem feito é inovador ao que se aplica hoje no sistema comum. Então, por isso que não foi fácil. 50 anos de uma longa estrada, cheia de luta, cheia de batalhas. O doutor Mário Toboni e o Valdeci, o nosso diretor-geral, o doutor Mário, que faleceu em 2019, durante o período que ele esteve à frente do trabalho da PAC, de São José dos Campos, da própria FEBAC, ele enfrentou cerca de 10 processos criminais. E o Valdeci, o nosso diretor-geral, está conosco, graças a Deus, à frente desse trabalho, enfrentou cerca de 17 processos criminais. Tudo por quê? Porque trazia ideias, como eu já disse, inovadoras para toda uma sociedade, inclusive, na época, para muitas pessoas que detinham conhecimento jurídico da questão. Então, não foi um caminho fácil. Mas estamos aqui e estamos avançando mais, com a graça de Deus. Muito bem. E é importante, dentro desse trabalho, você falou que são atividades o dia inteiro, então eles acordam, eles primeiro trabalham, depois estudam. Como que é feita essa atividade diária? Então, existe uma rotina diária de atividades. Então, cada PAC, dentro do seu contexto de parcerias, ela desenvolve essa rotina. Então, essa rotina pode acontecer. Acordou pela manhã, depois de tomar um café, fazer toda a questão de limpeza, que eles também têm que fazer essa limpeza, né? O interessante. Tem também auxílio à saúde, Rinaldo? Desculpa te cortar. Tem? Sim, lógico. É uma garantia da lei de execução penal, né? E a PAC, né? Mas vocês têm uma fiscalização com relação a isso? A PAC ela é garantidora desses princípios legais de direitos e deveres da pessoa condenada, privativa de liberdade. Então, tem o setor de saúde na PAC para dar essa assistência, digamos, essa primeira assistência, e havendo necessidade de ter uma assistência mais clínica, mais específica, nós temos vários parceiros, né? Até mesmo o SUS, porque ele é um cidadão que continua tendo o direito de ser assistido pelo SUS. E é saúde pública, não é? É isso. Saúde pública, é saúde pública mesmo. Então, nas APACs, nós temos toda a assistência de saúde. Mas, como eu estava dizendo, existe uma rotina de atividades. Em algumas APACs de manhã, depois de todo esse processo de limpeza, eles iniciam trabalho, em outras, iniciam com estudo. E por que há essa diferença? Porque na questão do estudo, nós temos hoje uma parceria junto às secretarias de educação dos estaduais, onde é feito justamente a inserção de uma escola dentro da PAC. Então, as APACs elas estão inseridas dentro da comunidade. Então, o bairro onde a PAC se encontra tem uma escola, lógico. E aquela escola, ela leva uma extensão dela para dentro da PAC, onde ali nós temos pedagogos, os professores. Então, essa questão de horário, ela não há um padrão, porque há uma definição de acordo com a escola que está dando essa assistência dentro das APACs. Né? É uma garantia educacional que cada recuperando tem. E o interessante, André, é que essa garantia da educação, quando o recuperando ganha liberdade, ela é contínua dentro da própria escola do bairro. Né? Então, assim, ele pode sim continuar tendo esse direito de estudar, de ser uma pessoa melhor. E outro ponto interessante do método APAC, junto com outros parceiros, e aqui são parceiros, né, de modo geral, parceiros internacionais, como a Prison Fellowship International, nós temos hoje um projeto que é chamado Projeto Caminhos do Cuidado, e que lida com os filhos dos recuperandos. Então, hoje é um projeto que garante material escolar para os filhos de recuperandos carentes, material escolar, uniforme, de modo a dar a eles subsídio para as crianças, para que elas possam realmente se firmar na escola. É lógico que tudo tem uma contrapartida. Qual que é a contrapartida? Aquela criança tem que
frequentar as aulas. Frequentar as aulas. E mostrar resultado. De estar assimilando bem o processo. E esse auxílio é só educacional, Rinaldo? Ou as PAC se preocupa, né, de alguma maneira, ajudar psicologicamente, ou em alguma situação até mesmo de saúde, enfim, né, algum auxílio, né? Porque é a realidade, não é, Rinaldo? Se o familiar está preso, a família também sofre consequência desse processo, não é? As APACs, elas têm um grupo de colaboradores e qual é a vantagem para o Estado, além da recuperação? A vantagem das APACs para o Estado é o baixo custo. Enquanto no sistema comum nós temos um número, vamos dizer assim, na minha visão, até um pouco excessivo de funcionários, como um todo, muitos até acham que é pouco ainda, nas APACs esse número é bem menor. E por quê? Porque os recuperantes nas APACs, eles cuidam das chaves, eles trabalham, eles cuidam da manutenção, eles cuidam da limpeza do prédio, enfim. Eles são coparticipantes de todo esse processo punitivo e de recuperação deles mesmos. Né? É um ciclo que se faz eles com eles. Baseado nisso, o custo per capita de um recuperando, de uma pessoa presa na PAC, ela gira em torno quase que 1/3 menor do que uma pessoa presa no sistema comum. Então, é algo que realmente, para o Estado, é vantajoso. Além disso, existe um envolvimento da sociedade diretamente no trabalho das APACs. Para aqueles que não sabem, a nossa lei de execução penal, no seu artigo 4º, ela conceitua que o Estado, e aqui enquanto instituição governamental, ela diz que ele deverá, imperativo, deverá recorrer à participação da comunidade nesse processo de trabalho com condenados. Então, as APACs, o que elas têm? Além dos funcionários, dos colaboradores, os voluntários, cidadãos que não são vinculados, de um certo modo, ao sistema prisional e que exercem um trabalho voluntário de acordo com a disponibilidade de cada um. Todos os anos, a FEBAC, ela, então, coordena um trabalho de curso de formação de voluntários do método APAC em todas as APACs do Brasil. Esse ano nós já estamos concluindo em 54 APACs esse curso de formação de voluntários e estamos formando cerca de 1.500 novos voluntários que irão atuar junto aos que já atuam em todas as nossas 63 APACs já constituídas em funcionamento. Baseado nisso, como eu estou dizendo e concluindo, através dos voluntários, nós conseguimos, então, levar às famílias, de um certo modo, essa extensão do trabalho de recuperação, que muitas vezes não tem que recuperar só a pessoa presa, tem que recuperar a família como um todo. É o pai que é alcoólatra, é o irmão que é um dependente químico, né, uso de droga química, é maconha, crack, é cocaína. De certa maneira, Rinaldo, a prisão ela é decorrente de um processo social, né? E que é óbvio, né, que toda essa família vai passar por isso, né? E como é importante vocês levarem para além, né, de um sistema de correção. Rinaldo, a gente está indo para o final, eu queria que você me colocasse, ainda com relação às APACs, porque o método é muito interessante, né? Vamos combinar. Mas a gente sabe que a estrutura penal brasileira, a estrutura prisional brasileira, também criou o que a gente chama de indústria da segurança, né? E aí, né, você até falou, olha, eu vejo que tem um número a mais, maior, porque pelo método que vocês usam, isso acaba se reduzindo, porque, né, você não precisaria de um braço ali autoritário, ali, né, de agentes, enfim. Mas eu queria que você me colocasse, como é que você vê, ou se por acaso a PAC já chegou a ter algum tipo de, né, algum estado que não aceitou, porque vê ali uma possibilidade de resolver um problema, porque, né, pelo que você me fala, você traz uma possibilidade de resolver um problema prisional que a gente, né, numa sociedade que é punitivista e cada vez mais acredita que a punição é a única forma, né, de correção, que é tirar da sociedade. Você, quando falou do número, Rinaldo, eu me lembrei de um livro do Lima Barreto, que era Diário de Hospício,
E as casas, né, no início do século XX, os manicômios eram o local, como as prisões, era o local, né, de você limpar a sociedade. Tudo aquilo que a sociedade não entendia, não é, ela tirava. E ele fala do drama que é perder a identidade. Quando ele ganhava um número. Né? Ele lembra que eu me lembro que isso ficou muito forte nessa leitura, que ele falou que ele ganhou um uniforme e um número. E ali ele se perde nesse processo, né, de quem eu sou. E isso, né, de humanizar esse processo prisional é fundamental, sobretudo no momento que a gente tem ali, né, a lógica de prender e resolver, né? Como se somente isso fosse resolver, pelo menos parece, né? Ou então tentam fazer com que resolvam no ano de eleição, nos anos de eleição, que mostra que, né, há uma preocupação com a segurança pública, mas pelo que você coloca, a segurança pública, junto, né, com parcerias, ela pode ser muito mais, né? Sim, lógico que pode. Eu vou dizer uma coisa que vai soar até um pouco louco que eu vou dizer. Nós temos quem trabalha na FEBAC, quem atua nas APACs, voluntários, ganhou uma ideia de Dr. Mário Ottoboni, um pensamento de filosofia de trabalho do Dr. Mário Ottoboni, onde ele dizia: eu queria ver, mas não vou ver. Isso é uma utopia, eu até falar uma utopia, em que as APACs todas serão fechadas. Mas não porque deram errado, mas porque o sistema prisional brasileiro entendeu que a proposta não é só punir, é trabalhar de maneira humanitária com a pessoa que está em cumprimento de pena. E eu dizendo isso, você vou até ficar desempregado, né, possivelmente. Mas é por isso que as APACs, elas incentivam a estudar não só os recuperandos, mas os colaboradores. De modo geral, a gente tem que se preparar muito. E trabalhar na PAC ou na FEBAC, você tem um outro viés de visão de mundo. O que eu sou hoje, depois desse trabalho das APACs e da FEBAC, eu acho que eu não seria decorridos 50 anos em qualquer outra área. Não estou aqui trazendo nenhum demérito a nenhuma outra área, mas eu digo pela minha vida, de um certo modo geral. Primeiro que no Brasil pode não parecer, mas eu sou cadeirante, sou de raça negra, sou preto, né? E venho de família pobre. Se você olhar essas três junções, a minha dificuldade de inserção social é quase que igual a de quem está na prisão. Quase que igual. Pode não parecer diante das leis que nós temos, pode não parecer diante das novelas e dos filmes, mas não é bem assim. A realidade é bem diferente e nós sabemos qual que é a realidade. Então, o sistema prisional comum seria muito lindo se ele realmente entendesse a proposta. A PAC não veio para ser solução, não. A PAC hoje é uma alternativa. Afinal de contas, são quase 800 mil pessoas condenadas em cumprimento de pena. E nós temos 63 APACs que abrigam tão somente cerca de 6.300 recuperandos. 6.300 presos. Imagine uma pedrinha no oceano. É uma gotinha no oceano que nós vivemos hoje, mas que é importante. É importante. Se você pegar uma gotinha de água do oceano para encher o balde, uma gotinha não vai encher o balde, mas sem ela também não vai parecer cheio. Então, as APACs hoje é essa gotinha que está se acumulando, cujo a vazão está sendo realmente bem ampla, né, dessa água de mudança de vida. Então, o sistema prisional tem chance de melhorar? Tem, eu acredito. Agora, nós estamos aí para justamente tentar trabalhar juntos. É uma visão nova de coparticipação. Não há uma inimizade entre trabalho de APAC e trabalho de sistema prisional, jamais. Nós estamos aqui para trabalhar juntos. Os índices de vocês são melhores. Podem sim hoje ser melhores, mas que se tornem não só melhores, mas se tornem exemplos para seguir, né? Lavoisier dizia que na natureza nada se cria, nada se transforma. Mas eu gosto do plágio do Chacrinha. Quem tem mais de 40 anos lembra do Abelardo Barbosa. Perfeito. Na natureza nada se cria, tudo se copia. Né? Então, vamos copiar o que está dando certo. Né? Perfeito. E essa é a nossa proposta.
Perfeito. Rinaldo, a gente está indo para o final. Eu queria que você me falasse desse 9º congresso que vocês estão fazendo, não é? E a partir daí você já colocar o que você achou importante, o que você acha importante colocar nessa live, você ainda não deu tempo, e fazer suas colocações finais. É contigo. Ok. Bom, a APAC nasceu no Brasil em 1972. 2022 nós estamos completando 50 anos. É o ano do jubileu das APACs. E aqui neste ano, na cidade, na Grande BH, nas dependências do SESC Venda Nova, nós vamos estar celebrando do dia 22 ao dia 25 de junho, esse momento épico, histórico do trabalho das APACs, que é a comemoração de 50 anos, trazendo aqui uma tradição judaica, da história judaica, onde à época, a cada 50 anos, se comemorava o jubileu, momento em que as dívidas eram perdoadas, muitos presos ganhavam liberdade, a misericórdia, né, dada pelo Senhor, e com isso todo o processo novo de uma nova sociedade se construiu. O que nós queremos neste congresso é justamente mostrar para toda a sociedade, abrir essas portas das prisões. Não, mas eu não estou dizendo abrir as portas e colocar os presos aleatoriamente às ruas, não é isso. Quando eu falo abrir as portas das prisões, é trazer a sociedade para a consciência da responsabilidade com que nós temos com essas pessoas. É o ano do jubileu, é o ano da misericórdia. Mas não há misericórdia sem justiça. Porque misericórdia sem justiça vira impunidade. E justiça sem misericórdia vira atrocidade. O que nós queremos é que a justiça e a misericórdia possam pautar esse novo homem que está saindo das prisões. Mas para isso acontecer, não basta uma mão forte. É preciso 2 ou mais mãos que vão se unir, inclusive com aquelas mãos que estão atrás das grades. Nesses 50 anos, nós queremos fazer um chamado para a sociedade e para o mundo. Desses cidadãos que estão gritando por um lugar ao sol. Eu me lembrei aqui do Pequeno Príncipe. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam do Pequeno Príncipe, da história, como eu também. Então você não pode jamais odiar, é loucura odiar todas as flores, porque você foi espetado por uma só flor. Não podemos jamais dizer que todas as pessoas que estão nas prisões são irrecuperáveis. O tema do nosso congresso é: ninguém é irrecuperável. Todos nós temos recuperação e todos nós, os presos ou nós que estamos em liberdade, temos dentro de nós algo que precisa ser recuperado. E eu queria dizer para você que o método APAC, ele funciona. E eu queria trazer para você quem não me conhece. Eu sou fruto do método APAC, André. Eu sou um ex-recuperando. Eu fui condenado, eu tinha uma condenação de 10 anos. Eu cumpri parte dessa condenação na APAC de Itaúna. E foi na APAC de Itaúna, na prisão, que eu realmente renasci, vamos dizer assim, para uma vida nova e social. Então, se você estava querendo um exemplo vivo, esse que está falando com você agora é exemplo vivo. Opa, Rinaldo, agora sim, consegui abrir o microfone. Que massa, viu? Muito bom seu depoimento. Gostei muito dessa conversa, até porque é isso, né? Eu também parto desse princípio, além de jornalista, né, eu sou professora de história e vejo, né, pensando, né, de uma maneira, né, a gente brinca, né, de humanas, né, mas assim, pensando pela perspectiva sociológica, filosófica, histórica, a gente tem que trazer algum tipo de mecanismo para recuperar. Né? A nossa sociedade ela tem que romper com esse punitivismo, tem que romper com essa ideia de que, né, temos que colocar nas cadeias, temos que colocar nas prisões e acabou. Não, a gente tem que trazer de volta a sociedade, tem que trazer uma oportunidade, sobretudo porque quem acaba se desumanizando nessa história somos nós, não é, Rinaldo? Né? A sociedade acaba querendo pena de morte, acaba querendo aumentar mais um processo que tem como ser resolvido. Então, eu agradeço demais a sua presença aqui com a gente. Lembrando que esse programa foi gravado, então,
Não deu para eu ler os chats, mas eu peço para que vocês compartilhem essa live, deixem um like e, se possível, né, tornar membro e inscrito do canal. Rinaldo, prazer, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço a todos que irão nos acompanhar, né? E coloco aqui à disposição para qualquer dúvida. Vou deixar com o André o meu contato, aqueles que quiserem fazer contato conosco. Podem também entrar no site do FEBAC, www.fbac.org.br, e nós teremos o maior prazer de estar compartilhando com vocês sobre essa grande ideia de vida nova para todos nós cidadãos. Um abraço a todos, um beijo no coração, estamos juntos. Muito bem, muito obrigado, Rinaldo. E agradeço a todos que ficaram aqui com a gente até agora. Até mais, gente. Tchau, tchau.